Amados, vamos abrir a Santa Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Se perto de você houver alguém sem a Bíblia, você pode se aproximar, compartilhar o seu exemplar da Escritura e abençoar o seu irmão. Atos, capítulo 9, verso 15. Queremos falar sobre o tema, um vaso escolhido. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. A Bíblia diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Um vaso escolhido. Cristo, numa visão, se apresenta a um crente chamado Ananias, que morava em Damasco, e lhe diz que vá até uma casa onde Saulo está orando. E a respeito de Saulo, que viria a se tornar o famoso apóstolo Paulo, pronuncia estas palavras: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Um vaso escolhido. Há uma lenda antiga do cristianismo que fala que quando o diabo soube que Saulo tinha se convertido, declarou luto oficial no inferno por um mês. É apenas uma lenda, mas que retrata a importância da conversão de Saulo para a obra de Deus e o prejuízo que isso trouxe para o reino das trevas. Que transformação viveu o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que ele assolava a igreja, entrando pelas casas, levando homens e mulheres à prisão, obrigando-os a blasfemar. A Bíblia diz que ele respirava ameaças e mortes contra os cristãos. Meus queridos, eu fico tentando imaginar a fisionomia daquele homem, como era o rosto de Paulo. Um homem que assolava a igreja, que perseguia homens e mulheres, que obrigava crentes a blasfemar. Um homem que respirava ameaças e ódio. Eu fico tentando imaginar o rosto daquele homem. Eu penso que quando Paulo passava na rua, as crianças choravam. Os meninos pequenos buscavam o colo da mãe. Acho que até os cachorros, quando viam Paulo passando, se escondiam. E é esse homem que respirava ameaças e mortes, que vai escrever 1 Coríntios capítulo 13. E vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Paulo foi tão transformado e ele foi tão usado que quando ele chegava numa cidade, as pessoas falavam, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também até nós. O mundo é tão grande, o mundo é tão vasto. Às vezes temos a sensação de que os nossos esforços são como um risco em uma superfície, são quase imperceptíveis. Uma gota d'água no oceano, um grão de areia no deserto. Às vezes nós achamos que podemos fazer tão poucos porque somos tão pequenos e o mundo é tão grande. Mas aquele homem alvoroçou o mundo inteiro. Irmãos, como é que Deus alvoroça o mundo? Como é que Deus transforma o mundo, a realidade, as pessoas e a história? Deus faz isso
usando os seus vasos. Como Paulo, usando vasos escolhidos, como você, que pode ser usado poderosamente nas mãos do Senhor. Por maior que seja o mundo, e a campanha de missões mundiais é uma campanha do tamanho do mundo, do tamanho do amor de Deus, nós podemos fazer diferença, e uma diferença eterna, como vasos escolhidos nas mãos do Senhor. Há 3 verdades que nós podemos destacar nesta passagem da Escritura, nessa fala de Cristo a Ananias a respeito de Paulo. A primeira verdade é que nós somos vasos escolhidos por Deus. Cristo disse a Ananias, vai lá na casa onde ele está, ora por ele, impõe as mãos sobre Saulo, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido para quem? Para Cristo, para Deus. Porque foi isso que Jesus falou para Ananias, não foi? Ele é para mim. Ananias, para os outros talvez ele não seja. Ananias argumentou com Cristo na visão e disse, Senhor, o Senhor quer que eu vá lá na casa orar pelo Saulo, o Senhor sabe quem é esse homem? Ele é um perseguidor, ele tem feito coisas terríveis. E Ananias então começa a informar Deus como se Deus não soubesse de tudo. E Jesus responde para Ananias, Ananias, talvez ele não seja um vaso escolhido para você. Talvez ele seja alguém que você não escolheria. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. Sabe o que você é? Você é um vaso escolhido por Cristo. Você é um vaso escolhido por Deus. Talvez você não se escolhesse. Talvez você mesmo não seria a pessoa em que você pensaria para abençoar vidas, famílias. E talvez ninguém escolhesse você. Aqueles que se lembram dos tempos de criança, iam jogar futebol, ou vôlei, ou queimada. Tinha a hora de escolher os times, não é? E você era dos primeiros ou dos últimos a ser escolhido? Os atletas são escolhidos na frente. Os bons de bola, são os primeiros. Mas os pernas de pau ficam para o fim. E talvez aos olhos dos homens, filho, filha, talvez na sua própria opinião, no seu próprio conceito, você seria a última pessoa a ser escolhida por Deus. Mas esta manhã, Deus, através da sua palavra, fala ao seu coração e diz, você é um vaso escolhido para mim. Talvez não seja para os outros, talvez não seja para aquelas pessoas que marcaram a sua infância ou que ainda hoje convivem com você, mas para mim, você é um vaso escolhido. Eu amei você, eu vim a esse mundo para morrer numa cruz em seu lugar, e eu tenho planos para a sua vida, você é para mim um vaso escolhido. Essa é a primeira verdade que brota do texto, que pula da página da Escritura, diretamente para os nossos olhos, ouvidos e coração. A segunda verdade é que nós somos homens e mulheres com uma missão. Porque quando a gente pensa assim, vaso escolhido para quem? Para Jesus, certo? Mas vaso escolhido para quê? Qual é a finalidade de um vaso? Aliás, por que Jesus utiliza este termo? Por que ele usa essa expressão? Paulo é para mim um vaso escolhido. Um vaso é um instrumento, é uma ferramenta, é um veículo. Mais especificamente, um vaso é um recipiente. Se você quer levar água para alguém que está morrendo de sede,
Se você quer levar comida para alguém que está morrendo de fome, se você quer levar remédio para alguém que está morrendo por uma enfermidade, você vai precisar de um vaso. Você vai precisar de um recipiente. Esta bênção salvadora terá que chegar até o necessitado de alguma forma, por algum veículo. Então é isso que Jesus está dizendo. Olha, Paulo é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Então Deus escolheu você, chamou você, capacitou você para quê? Para você levar o quê? O nome dele. Meu querido irmão, minha querida irmã, para muitas pessoas, você será a coisa mais parecida com Jesus Cristo que eles conhecerão na vida. E eles terão acesso ao amor de Deus, e eles vão saber que existe um Deus e que este Deus é bom por causa de você. Há algo que você precisa levar, e o que você precisa levar é o nome de Cristo, porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo abençoa, só Jesus Cristo faz feliz. Há uma história sobre um menino que vendia maçãs em um terminal de ônibus. E ele precisava vender aquelas maçãs para levar um dinheirinho para casa. Sua família era pobre. Ele ajudava a família a pagar as contas vendendo maçãs no terminal de ônibus. E um dia aquele garotinho pequenininho estava lá com a sua bandeja de maçãs. Um homem apressado passou, esbarrou nele, virou o tabuleiro e todas as maçãs caíram no chão. Era um terminal de ônibus. As pessoas estavam apressadas, indo para o trabalho, voltando para casa, correndo. E correndo continuaram. As lágrimas escorreram dos olhos do garotinho, vendo as maçãs ali espalhadas no chão. Mas ninguém tinha tempo para fazer nada. Todos tinham hora, todos tinham compromisso e continuaram indo de uma direção a outra. Um homem, vendo o que tinha acontecido, se aproximou do menino e disse: não chore, eu vou ajudar você. Vamos recolher as maçãs? Então aquele homem ajudou o menino a pegar do chão todas as maçãs que tinham caído. Eles pegaram as maçãs. O homem falou: você não pode vender essas maçãs. Elas caíram no chão. Elas estão sujas. Mas vamos contar quantas são. E eles contaram quantas eram as maçãs. Foram até um lugar lá e descartaram as maçãs. E aquele homem perguntou: por quanto você ia vender cada maçã? O menino disse. O homem fez as contas, enfiou a mão no bolso, pegou o dinheiro, colocou na mão do garoto e falou: pronto, eu comprei todas as suas maçãs, você pode levar o dinheiro para casa, tudo bem então? Deus te abençoe, fica na paz, estou indo embora. E foi. O garotinho gritou e disse assim: moço! Aí ele virou: que foi, meu filho? O menininho perguntou: você é Jesus? Aquele passageiro lá do terminal rodoviário disse: não, mas eu sou um dos amigos dele. Sabe, é para isso que serve um vaso escolhido. É para isso que serve um filho ou uma filha de Deus. Alguns são chamados para levar o nome de Cristo do outro lado do mundo. Outros são chamados para levar o nome de Cristo do outro lado da rua. Alguns são missionários na África, na Ásia, na Oceania. Outros são missionários dentro de casa. Quando você lava uma louça, quando você prepara uma refeição, quando você ajuda numa tarefa, quando você diz eu te amo, você está ajudando alguém a enxergar com um pouquinho mais de nitidez
quem Jesus é. Você é um homem com uma missão, você é uma mulher com uma missão. E, na verdade, é essa falta de senso de missão que tem criado um vazio no coração de muitas pessoas, levando à depressão, ao desespero, ao suicídio e a uma outra série de males do mundo moderno. Lembre-se, você não está aqui por acaso. Você não é uma folha que desprendeu do galho da árvore e está flutuando por alguns anos até chegar ao chão, morrer e apodrecer. Não! Você é um vaso escolhido. Deus tem um propósito para a sua vida, há uma missão que você vai cumprir, há uma razão para você estar aqui, e esta razão é levar o nome de Cristo, é levar o nome de Deus, é tornar Jesus conhecido do outro lado do mundo ou do outro lado da rua, pela graça do Espírito Santo e pelo amor do Pai, contribuir para que a missão de levar o Evangelho a toda criatura seja cumprida. Quero encerrar falando de uma terceira verdade desse texto. Somos enviados para conquistar o mundo. Jesus disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Escolhido por quem? Por Cristo. Para quê? Para levar o nome dele. A quem? Aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Perceberam que Jesus não deixou ninguém de fora? Porque quem não era judeu, era gentio. E tanto sobre os gentios quanto sobre os judeus, governavam os reis. Os irmãos aí que conhecem um pouquinho de Bíblia, que já leram Atos dos Apóstolos. Paulo testemunhou aos gentios? Sim. É conhecido como o apóstolo dos gentios. Paulo testemunhou aos judeus? Também. Foi até preso por isso. Paulo testemunhou aos reis? Sim. A palavra de Deus se cumpriu. Porque Paulo era um vaso escolhido para levar o amor de Deus. E o amor de Deus não deixa ninguém de fora. É para o judeu, é para o gentio, é para o branco, é para o negro. É para o idoso, é para o jovem, é para o rico, é para o pobre. Porque Deus amou o mundo. O amor de Deus não deixa ninguém de fora. O amor de Deus é para o presidiário. O amor de Deus é para aquele que hoje está matando em nome da religião. O amor de Deus é para aquele que tem feito do dinheiro a sua divindade. O amor de Deus é para todos, e a todos Deus quer libertar, salvar, transformar, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Deus quer usar você, porque você é um vaso escolhido. E o que Deus costuma fazer com os vasos escolhidos? Quando eu leio a Bíblia, a impressão muito forte que fica para mim é que Deus tem esse costume. O que Ele tem de mais amado e precioso, Ele dá. Ele não guarda para Ele. Foi o que Ele fez com o seu Filho Jesus Cristo, o entregou por nós, amém? E é o que Ele faz por mim e por você, se somos filhos amados e vasos escolhidos. Eu acho que se tem uma coisa que a Bíblia ensina para a gente, é que Deus não tem cristaleira. Quantos aqui sabem o que é uma cristaleira? Muitos sabem. Eu tenho certeza que a sua avó tinha uma cristaleira. Eu tenho certeza. Para os mais jovens, cristaleira é um armário de vidro, onde é guardada a louça, os vasos, os copos, mas não uma louça qualquer. A louça, a porcelana, o copo fino de cristal, aquilo que não pode se quebrar. A louça guardada na cristaleira, ela é menos útil do que bela. Ela é mais valorizada como um item de decoração do que como um objeto para ser usado, não é assim?
Eu quero dizer uma coisa muito séria para você essa manhã, em nome de Jesus. Deus não tem cristaleira. Você pode repetir comigo em voz alta? Deus não tem cristaleira. Se você é um vaso escolhido, se você é um filho amado, se você é precioso aos olhos do Senhor, sabe o que Deus quer fazer com você? Colocar no uso. E talvez, irmão, vá trincar, vá arriscar, porque isso é o que acontece com a porcelana fora da cristaleira. Mas é para isso que ela foi criada. Não como um objeto decorativo, mas como um vaso de bênção. Ah, meus irmãos, o mundo é tão grande, o mundo é tão vasto, mas nós podemos alvoroçá-lo. O que nós temos visto hoje, o mundo, os líderes correndo feito baratas tontas, os presidentes, os reis, os poderosos deste mundo correndo feito baratas tontas, esbarrando uns nos outros, sem saber o que fazer para evitar o pior. Mas nós sabemos o que fazer. Nós sabemos do que o mundo precisa. O mundo precisa de Jesus. Então vamos conquistar o mundo para Cristo. Vamos ser vasos de bênçãos nas mãos do Senhor. Vasos escolhidos do Pai.